Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver me assistindo. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 057/2006, que trata justamente da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Olha só, gente, na última aula eu falei para você um pouquinho dos órgãos do Ministério Público, da estrutura do Ministério Público, que vai ali do artigo 4º ao artigo 8º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Quando eu falei naquela oportunidade, eu vinha falando para vocês que os órgãos do Ministério Público são os órgãos de administração, fazendo uma revisão rápida aqui, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Quem é que compõe os órgãos de administração? Aqui, pessoal, eu silenciei, eu omiti uma informação que é muito importante que você acrescente, tá ok? Pelo amor de Deus, coloque no seu caderno, você que assistiu a última aula comigo, coloque no seu caderno uma informação que eu, na eloquência de explicar muito a diferença entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça, acabei esquecendo aqui de anotar um componente do órgão da administração. Vamos lá? Vem comigo aqui e sane, faça essa retificação rapidamente. Olha só, pessoal, quando eu falei para vocês quais são os órgãos de administração do Ministério Público, Procuradoria-Geral de Justiça, tá ok? Você vai acrescentar aqui, ó, o Colégio de Procuradores de Justiça. O Colégio dos Procuradores de Justiça, tá? Aí depois nós vimos o Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria-Geral do Ministério Público, Procuradoria de Justiça e Promotorias de Justiça, tá bom? Falamos, pessoal, fazendo uma revisão rápida, a estrutura do Ministério Público. Nós temos os órgãos de administração, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Nos órgãos de administração, nós temos aqui esses atores aqui. Você vai acrescentar no seu mapa mental, no seu caderno, essa figura aqui, tá ok? Colégio de Procuradores de Justiça. Pelo amor de Deus, acrescente esta informação, que isso que cai na tua prova, tá ok? Vamos continuar aqui uma revisão rápida. Aí falamos dos órgãos de execução. Quem é que compõe os órgãos de execução do Ministério Público? Aqui já a gente vai levar mais ao elemento humano, aqui mais a entidade, aqui o elemento humano. Quem é que compõe os órgãos de execução? Recapitulando rápido: o Procurador-Geral de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Tá ok? E os órgãos auxiliares, professor? Rapidamente. As Subprocuradoria-Geral de Justiça, nós temos duas, da área técnico-administrativa e da área jurídico-institucional, tá ok? Inclusive, pessoal, já te adianto aqui que quem substitui o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas, por exemplo, o procurador vai fazer uma viagem para o exterior, ou o Procurador-Geral vai para outro estado, quem substitui o Procurador-Geral é um dos subprocuradores, seja da área jurídico-institucional, seja da área técnico-administrativa. Te acrescento também, logo de antemão, que o subprocurador da área jurídico-institucional ele está mais concentrado na atividade fim, de lotação dos membros, de resolver essas questões mais específicas da atividade fim dos membros. E o subprocurador da área técnico-administrativa, o nome já é bem sugestivo. Ele trata das questões dos servidores, tá ok? E da parte administrativa do órgão. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Órgãos auxiliares, falei para vocês, os subprocuradores gerais de justiça, técnico, administrativo e jurídico institucional, os centros de apoio operacional, a comissão do concurso, o centro de estudos e aperfeiçoamento funcional, os órgãos e serviços auxiliares, tá ok? De apoio administrativo, as coordenadorias de promotorias e procuradorias de justiça e os estagiários. Tranquilo, pessoal? Isso é a estrutura do Ministério Público. Trabalhe esse assunto com muita atenção, com muito carinho, fazendo sempre revisão. Porque isso daqui, com certeza eu falo para você que vai cair uma questão sobre isso. Então fique atento, faça as suas revisões, 24 horas, com 7 dias, com 15 dias, de 30 em 30 dias, para que na hora da prova você não esqueça isso aqui. Coloque, pessoal, os seus mapas mentais ali visível para você ver. Só faça uma observação que aqui nos órgãos da administração acrescente esta informação aqui, tá? Que não estava naquela aula anterior.
Tá? Compõe o órgão da administração o Colégio de Procuradores de Justiça, conforme aqui o artigo 5º, inciso 2º da Lei 057. Tranquilo, pessoal? Beleza, então? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, falando agora, porque o que vai fazer a lei? A lei vai trabalhar cada um desses atores, desses personagens aqui. Ela vai começar a destrinchar cada um deles. Tá? Formação, composição, eleição, destituição e assim sucessivamente. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar este primeiro órgão aqui, que é a Procuradoria-Geral de Justiça. Pessoal, então, a Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão da administração superior do Ministério Público e tem como chefe quem? Quem é o chefe do Ministério Público no estado do Pará? É o Procurador-Geral de Justiça. Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para explicar uma questão para você muito importante. Bora dar nome aos bois aqui? Bora dar um nome quem é quem aí nesse cenário, porque muita gente confunde. Olha só, pessoal, no Ministério Público dos estados, tá ok? O chefe da instituição é o procurador, tá? O Procurador-Geral de Justiça. Isso é importante, gente. Isso é importante por quê? Porque o teu examinador ele pode querer complicar, ele pode querer fazer uma questão que envolva a 057 com a parte do direito constitucional, tá? No MPF, pessoal, no Ministério Público Federal, tá? E a gente já viu que o Ministério Público ele é um órgão uno e indivisível. Nós já vimos pelo princípio da unidade, vimos o princípio da indivisibilidade da independência funcional. Os princípios que regem o Ministério Público, nós vimos lá que o Ministério Público é uno e indivisível. Só que a gente divide aqui, para efeitos didáticos, tá? O Ministério Público em Ministério Público dos Estados e Ministério Público Federal. O chefe do Ministério Público Federal, pessoal, é o Procurador-Geral da República, tá? Sempre a gente ouve falar aí no cenário jurídico, aí nessas ações que são discutidas, tá ok? Olha só, existe também, no âmbito da advocacia pública, tá? No âmbito da advocacia pública, nós temos o Procurador-Geral do Estado, tá? O Procurador-Geral do Estado. O que faz o Procurador-Geral do Estado? Ele é o advogado do Estado. Ele defende, por exemplo, o Estado do Pará, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará. O Procurador-Geral do Estado, ele defende o Estado do Pará nas questões que envolvam o Estado como ente público. Ele pode ser réu numa ação, ele pode, por exemplo, ser réu numa ação junto ao Supremo Tribunal Federal, seja uma ação, por exemplo, no controle concentrado de constitucionalidade, a famosa arguição de descumprimento de preceito fundamental número 33. Então ali a gente vê muito a Procuradoria-Geral do Estado atuando, tá ok? Um outro nome também, pessoal, que eu queria falar para você é que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Só que, dentre a atividade interina, a atividade diuturna que é feita pelo Ministério Público Federal, essa atividade rotineira que é feita, seja para ajuizar uma ação, seja para defender o interesse difuso, coletivo, ela é exercida por quem? Pelos procuradores, tá? Procuradores da República. Tá ok? Procuradores da República. E aqui, no âmbito do Ministério Público do Estado, essa atividade ela é exercida pelos promotores de justiça. Tá ok? Essa diferença, pessoal, é muito importante que você faça. Porque o que vai acontecer? Na prova, ele pode colocar, por exemplo, que quem é o chefe do Ministério Público, aí ele vai dar as alternativas. Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República, os Procuradores da República, Procurador-Geral do Estado,
Então ele pode querer fazer isso. Então é importante que você saiba quem é quem nesse cenário aqui. A gente tem que colocar, posicionar cada um no seu quadrado para que você não confunda isso. Beleza? Então olha só, o chefe do Ministério Público, quem é? O Procurador-Geral de Justiça. Olha só, pessoal, quem é que substitui o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas? O que é essa falta aqui? Não é que ele esteja faltando, ele está na casa dele dormindo sem fazer nada. Não, não é isso, gente. As faltas na atividade ordinária dele. Tá? O Procurador-Geral de Justiça, ele tem uma atividade ordinária. A gente vai ler aqui as funções que ele exerce no dia a dia. Só que às vezes ele está numa missão institucional. Ele está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, pode estar em outro país, desenvolvendo uma atividade que tem a ver com o Ministério Público. Nesse momento que ele sai da sua instituição, alguém precisa responder pela Procuradoria-Geral de Justiça como Procurador-Geral de Justiça, porque a administração, pelo princípio da continuidade, vocês vão ver com o professor Paulo André, ela não para, pessoal. É necessário que se assine atos, assine folha de pagamento, dê posse a um servidor, assine um ato de demissão, ou seja, a gestão continua. Então, quem substitui o Procurador-Geral de Justiça quando ele está ausente é um dos subs. Tem o Subprocurador-Geral de Justiça da área jurídica institucional e o subprocurador, tá? Geral de Justiça da área técnico-administrativa. Tá? O subprocurador da área técnico-administrativa. Então nós temos, nas ausências do procurador-geral, quem substitui? O subprocurador da área jurídico-institucional ou o subprocurador-geral da área técnico-administrativa. São essas duas pessoas que substituem o Procurador-Geral de Justiça nas suas ausências. Tá? Isso aqui também é importante, isso aqui está no parágrafo 1º, artigo 9º, parágrafo 1º. Ele vai ser designado na falta do Procurador-Geral, tá? Ele que vai substituir esses dois. Ah, e se esses dois não estiverem na instituição? Quem vai substituir é o corregedor, tá? O corregedor geral do Ministério Público, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe da instituição. Se ele está numa missão institucional, por exemplo, em São Paulo, quem o substitui? Um dos subprocuradores gerais. Pode ser o da área jurídico-institucional ou da área técnico-administrativa. Se estes dois estiverem ausentes, quem responde? O corregedor-geral do Ministério Público. Tá? É isso que está no artigo 9º, parágrafo 1º. Tranquilo? E se houver uma situação de vacância, pessoal? E se houver uma situação de vacância, que vai haver aqui todo um desdobramento em relação a isso? Como é que funciona essa questão? Pessoal, vagando o cargo do Procurador-Geral de Justiça antes do término do mandato. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte: o mandato, o Procurador-Geral de Justiça, ele cumpre um mandato de 2 anos, tá? Ele pode, o Procurador-Geral de Justiça, ser reconduzido, ou seja, por mais 2 anos. Tá ok? Lembrando, pessoal, que quem pode concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça é tanto os promotores, anote isso aí, tanto os promotores de justiça quanto os procuradores de justiça, beleza? Olha só, então ele está lá exercendo seu mandato no período de 2 anos, está lá na sua atividade, fazendo e tal. Então vamos imaginar que o cargo ele se torne vago. O que é vacância? Se torna vago, desocupado, pelo caso de morte, vamos supor, tá? Então, se o Procurador-Geral de Justiça ele vem a falecer, ou seja, se o cargo fica vago antes do término do mandato, quem vai responder interinamente, tá ok? Interinamente, quem vai ser? Vai ser o Procurador de Justiça mais antigo, tá ok? Então, lá no Colégio de Procuradores de Justiça, onde se localizam os procuradores de justiça,
um deles é o mais antigo do Colégio de Procuradores. Então, se houver um caso de vacância antes do término do mandato, por exemplo, no caso de morte, quem responde interinamente é o procurador de Justiça mais antigo, tá ok? Ele fica interino no cargo até a posse do novo Procurador-Geral de Justiça eleito para novo mandato, que vai ocorrer no prazo máximo de 90 dias a contar da vacância. Então, olha só, gente. Então, responde interinamente o Procurador de Justiça mais antigo até a posse do eleito, do novo Procurador-Geral de Justiça, que vai ser eleito pela categoria. Essa eleição, pessoal, a partir da vacância, ela deve ocorrer no prazo máximo de 90 dias, tá ok? Porque, olha só, esse Procurador de Justiça mais antigo que responde de forma interina, em tese, ele não teria legitimidade para administrar a instituição, porque ele não foi eleito. Ele está cumprindo um mandato tampão, vamos dizer assim. Ele está tampando um cargo vago aqui que decorreu pela morte. Ora, se a categoria membros e procuradores votam para escolher o seu procurador-geral, quem vota, pessoal, é apenas os membros e os procuradores de justiça. Servidor não vota. A sociedade não vota, é uma eleição interna. Só os promotores e os procuradores, ou seja, os membros da instituição, que votam. Então, no caso de morte, assume interinamente o Procurador-Geral de Justiça mais antigo. Ele está assumindo por uma regra da 057, mas só que no prazo de 90 dias tem que ter eleição para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo, pessoal? Isso está no parágrafo 2º do artigo 9º. Parágrafo 2º do artigo 9º. Vamos passar agora, pessoal, para o estudo da escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Vamos ver? Vamos lá? É o seguinte. Então, olha só, gente. A escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Primeiro ponto. Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça? Pessoal, quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça é o governador do Estado. Tá? Isso, inclusive, está na Constituição Federal, tá ok? Então, quem escolhe o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado do Pará, é o governador do Estado do Pará. Como é que isso ocorre, pessoal? Primeiro ponto. Dentro do MPE, do Ministério Público do Estado do Pará, deve ocorrer eleição. O processo de escolha tem uma eleição, tá ok? Para escolher o Procurador-Geral de Justiça. Quem é que vota nessa eleição? Quem vota nessa eleição, pessoal, é apenas os integrantes da carreira. Só quem vota são os promotores de justiça e os procuradores de justiça. A gente chama, pessoal, de membros do Ministério Público. Quem são os membros do Ministério Público? Os promotores de justiça e os procuradores de justiça. São os únicos que têm direito a voto aqui. Servidor público pode votar para escolher o procurador-geral? Não, pessoal. Servidor não vota. Se vier alguma questão sobre isso, está equivocado. O servidor não tem direito a voto. Só promotor e procurador de justiça. Tá, beleza. Olha só. Então, quais são os critérios para ser Procurador-Geral de Justiça? Primeiro ponto, o candidato que queira se registrar, que queira se candidatar, vamos dizer, ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele deve ser um integrante da carreira, ele deve ser um promotor, tá? Ou um procurador de justiça, tá ok? Um promotor ou um procurador de justiça. Então, só quem pode participar desse processo eleitoral, visando ser procurador-geral, é o promotor ou o procurador de justiça. Tranquilo, pessoal? E olha só, gente, ele tem que ter mais de 35 anos de idade, não pode ter menos de 35 anos de idade, e ele tem que ter 10 anos de efetivo exercício no cargo, tá ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, que um promotor de justiça se submeteu ao concurso
Eu acredito que o último concurso tenha sido em 2010, eu acredito. 2012, por ali, não sei. 2014, vamos lá. Ele se submeteu a um concurso em 2014. Ele tem 36 anos de idade. Ele é promotor de justiça recém-empossado. Só que ele não tem ainda 10 anos de efetivo exercício. Então ele não preenche os requisitos para participar desse processo eleitoral. Tá ok? Falta um requisito que dá aptidão a ele participar dessa eleição. Então ele não vai poder. Porque só quem tem 10 anos de efetivo exercício na carreira. Então tem que ser membro do Ministério Público, promotor ou procurador, servidor público, em hipótese alguma, pode ser procurador-geral de justiça, não existe. Tá ok? Ele tem que ter no mínimo 35 anos de idade e tem que ter 10 anos de efetivo exercício na carreira, tá? Então esses são os critérios para ser Procurador-Geral de Justiça. E aí o que vai acontecer? Vamos imaginar que se inscreveu lá um procurador, ele começa a fazer sua campanha, sua divulgação, tá? A gente já vai ver como é que isso ocorre, não é de uma forma restrita como acontece no executivo, tá? Segue um pouquinho a legislação eleitoral em alguns pontos, mas não é também assim toda essa campanha aí que a gente vê aí, acostumado a ver num processo eleitoral comum, tá ok? Então se inscreve lá um procurador, 2 procuradores, um promotor da capital, se inscreve um promotor de justiça de um determinado polo, tem 8 inscritos para disputar a eleição para ser Procurador-Geral de Justiça. Todos preencheram esses requisitos aqui, tá? Então, inscritos e tal, vai começar o processo eleitoral. O que acontece, pessoal? Então, desses 8 candidatos, no exemplo hipotético que eu estou dando para vocês aqui, o que vai acontecer? Só os 3 mais votados, anote isso aqui, só os 3 candidatos mais votados vai ser formada uma lista tríplice, tá ok? Uma lista tríplice dos 3 candidatos mais votados e esses 3 candidatos mais votados vai para o governador, tá ok? Então vamos supor que esses 8 candidatos a ser Procurador-Geral de Justiça, o primeiro candidato recebeu 85 votos, vamos colocar aqui, tá? O segundo candidato recebeu 56 votos. E o terceiro candidato recebeu 43 votos. Vamos colocar aqui, tá? O que acontece, pessoal? Esses 3 candidatos mais votados, forma-se a lista tríplice e é enviada ao governador do estado. Então, olha só, raciocine aqui comigo. O governador, ele tem por obrigação de chamar o mais votado? Não. Ele não tem obrigação de chamar o mais votado. A escolha do governador é um ato discricionário dele, tá ok? Ele pode escolher qualquer um dos 3, ele tem que se submeter, ele tem que escolher um dos 3 candidatos, ele não pode escolher um 4º candidato, um 5º candidato, não, só os 3 mais votados. Então ele pode escolher tanto o primeiro candidato, quanto o segundo candidato, quanto o terceiro candidato. Inclusive, pessoal, nós temos um exemplo disso que o nosso Procurador-Geral de Justiça, ele não foi o candidato mais votado, mas ele foi escolhido pelo governador, porque é um ato de conveniência e oportunidade do governador do estado. Ele escolhe aquele que ele entender que tem mais aptidão para o cargo. Tá? O ato de escolha do governador sequer é motivado, é um ato de escolha dele, tá ok? Então isso aqui é muito importante que você tenha em mente. Olha só, então o Procurador-Geral de Justiça, ele é escolhido pelo governador para um mandato de 2 anos. Pessoal, não é mandado, é mandato, tá? T, não é D aqui, beleza? Pelo amor de Deus, não vá pronunciar isso de forma equivocada e principalmente não escreva isso de forma equivocada se houver necessidade de você escrever isso na sua redação. Tá? Então ele exerce um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Então assim que é o processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo, pessoal? Nós vamos ver agora a eleição, como é que são as regras para a eleição. Pessoal, então nós vamos ver agora. Nós estamos justamente neste tema da escolha, da nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Vamos analisar agora, pessoal, quais são as regras que regem as eleições para a escolha do Procurador-Geral. Já vimos
quem é que nomeia o Procurador-Geral de Justiça, falamos da lista tríplice, quais são os requisitos para concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele cumpre o que mandato e se pode ser reconduzido ou não. Acabamos de ver isso agora há pouco. Agora, pessoal, nós vamos ver o seguinte, nós vamos analisar essa eleição, como é que ela ocorre. Primeiro ponto, quando ela é realizada? Quando é que essa eleição ela é realizada? Essa eleição, pessoal, eu falei agora há pouco para vocês que o mandato do Procurador-Geral de Justiça ele é de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ele toma posse no cargo de Procurador-Geral de Justiça, inicia-se o prazo de 2 anos para ele deixar o cargo. Se ele não for reconduzido, ele deixa o cargo. Se ele for reconduzido, ele continua no cargo, conforme nós vimos agora há pouco. Antes de terminar esse prazo de 2 anos, 30 a 45 dias antes, tá, de terminar este prazo de 2 anos, de antecedência do término do mandato em curso, o que vai acontecer? O Procurador-Geral de Justiça ele tem que publicar um edital na imprensa, tá ok? Na imprensa oficial. O que ele vai fazer com esse edital? Este edital, pessoal, ele vai fixar a data da eleição, tá? A data da eleição. Ora, a gente está vendo que este cargo ele tem uma característica da temporariedade. Ele não é um cargo ad eterno, vitalício de Procurador-Geral de Justiça, não. De 2 em 2 anos ocorrem eleições para Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Então, antes de terminar o mandato do Procurador-Geral de Justiça, 30 a 45 dias antes, o Procurador-Geral de Justiça ele tem que abrir o processo eleitoral. Ele vai publicar um edital na imprensa oficial, tá ok? Na imprensa oficial, ele publica na imprensa oficial, já designando a data de eleição, tá ok? E ele vai enviar aos eleitores correspondência com cópia do edital. Tá ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar aos eleitores correspondência com cópia do edital. Quem são os eleitores? Nós vimos agora há pouco os promotores e procuradores de justiça. Então, como ele tem que dar início a esse processo eleitoral, ele envia uma carta aos eleitores dizendo, olha, vai ser dado início ao processo eleitoral, a data de eleição vai ser tal dia e tal. Ele está deflagrando oficialmente o processo eleitoral. Obviamente, pessoal, que existe até uma portaria interna que toda comunicação feita na instituição ela ocorre por e-mail. É obrigatório você abrir a sua caixa de e-mail e você tem que estar vendo o seu e-mail. Então, esse edital aqui, tá ok? Ele até mesmo, na prática, ele acaba sendo enviado por e-mail aos eleitores, que são os promotores e os procuradores de justiça. Mas também, para dar essa formalidade, essa publicidade, que é um elemento imprescindível desse ato aqui praticado, é publicado no Diário Oficial do Estado, tá ok? Isso aqui também é muito importante, tá? E olha só, gente, qual é o local da votação? Onde essa votação para Procurador-Geral de Justiça ela ocorre? Ela vai ocorrer no edifício do MP, tá ok? Tá lá no artigo explicitamente falando isso, no edifício do MP. Então ela ocorre no próprio edifício do Ministério Público. Qual é o horário da votação? De 8 às 16 horas, tá ok? De 8 às 16 horas. Essa comissão, essa eleição, pessoal, tá? Ela vai ser presidida, tá ok? Essa comissão, ela vai ser presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo do Colégio de Procuradores, tá ok? Então ela vai ser presidida, a comissão eleitoral, pelo Procurador-Geral de Justiça mais antigo, tá bom? E essa comissão, a comissão eleitoral, qual a composição dela, pessoal? A composição da comissão eleitoral, ela é formada por 2 procuradores de justiça mais antigos, tá? Dentre os quais um é o seu presidente, mais um promotor de justiça mais antigo da terceira entrância. Nós temos, pessoal, a primeira entrância, nós temos a segunda entrância e nós temos a terceira entrância. A terceira entrância, pessoal, ela está na capital. A gente costuma dizer que
quanto mais distante, por exemplo, a primeira entrância, ela está mais distante da capital, a segunda entrância menos distante e a terceira entrância ela está na capital. Então essa comissão eleitoral, que tem essa composição, que ela é formada por 2 procuradores de justiça mais antigos, mais um promotor de justiça mais antigo da terceira entrância. Dentre quem é o presidente da comissão? É o procurador de justiça mais antigo. Tá ok? Essa comissão eleitoral, pessoal, essa comissão eleitoral, como a gente está colocando aqui, ela se instala 48 horas após a publicação do edital. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele vai publicar o edital 30 a 45 dias antes do término do seu mandato. Então, ele publicando na imprensa oficial, da data da publicação, há um prazo de 48 horas para se instalar a comissão eleitoral. Pessoal, a comissão eleitoral é ela que vai decidir todas as intercorrências da eleição para Procurador-Geral de Justiça. Então, olha só, qual é o primeiro ato que vai ser praticado perante a comissão eleitoral? O registro, tá ok? O registro da candidatura. Quem pode se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, que nós vimos? Promotores de justiça e procuradores de justiça. E olha só, esse registro, pessoal, ele é feito através de uma petição fundamentada, tá ok? Explicitando uma petição escrita, fundamentada, explicitando, declarando de forma peremptória à comissão eleitoral que ele quer se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Tá ok? Então, depois de publicado o edital, os possíveis candidatos têm um prazo de 10 dias corridos, tá ok? 10 dias corridos para se registrar, tá ok? Então, eles têm um prazo de 10 dias corridos para se registrar. Então, o Procurador-Geral de Justiça, 30 a 45 dias antes de terminar o seu mandato, ele vai publicar um edital na imprensa oficial. A partir dessa publicação, nós temos um prazo de 48 horas para se instalar a comissão eleitoral, tá ok? E também este prazo aqui é o termo inicial, é daqui que começa o prazo para que haja o registro da candidatura desses possíveis candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Eles têm 10 dias corrido para fazer essa petição à comissão eleitoral por escrito, não é verbal, é por escrito, no protocolo do Ministério Público, ela deve ser protocolizada, tá ok? Declarando o candidato que pretende concorrer àquele cargo de Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Aí o que vai acontecer? Feito esta petição, pessoal, pelos possíveis candidatos ao cargo, feita esta petição aqui, a comissão eleitoral, ela tem um prazo de 3 dias para decidir sobre os pedidos. Ela tem um prazo de 3 dias para decidir o quê? Sobre o registro do candidato, tá ok? Se defere ou não. O que é isso aqui, pessoal? Existe um momento nesse processo eleitoral que se chama registro de candidatura. Assim como nós estamos acompanhando neste momento as eleições para presidente da República, governador dos estados, então há um processo de registro à Justiça Eleitoral. Vocês não estão acompanhando agora toda essa celeuma que está se instalando junto ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que está tentando se registrar e o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o seu registro? Então, aqui a mesma situação. Então, os promotores e procuradores de justiça, tá ok? Eles vão postular, vão fazer um pedido perante a comissão eleitoral, que tem essa composição, declarando que pretendem concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Existem determinados requisitos que nós vimos anteriormente para que o candidato concorra a este cargo. Quais são esses requisitos? Só relembrando aqui, pessoal. Só relembrando esses requisitos, esses critérios. Tem que ser integrante da carreira, tem que ter 35 anos de idade, mais de 35 anos de idade, e tem que ter 10 anos de efetivo exercício. Então, esses requisitos já estão na Lei 057. Então, a comissão eleitoral, se ela, ao analisar o pedido,
de registro de candidatura perceber que, por exemplo, o promotor de justiça tem menos de 10 anos de efetivo exercício na carreira, já sumariamente ele é excluído do processo, ele não pode se registrar, porque ele não preenche esse requisito previsto na Lei 057. Tá entendendo, pessoal? Então, existe aqui o prazo de 3 dias para deferir ou não esse registro do candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Deferido, pessoal, aqui do ato de deferimento, tá ok? De deferimento ou indeferimento do registro de candidatura, do ato de deferimento ou de indeferimento do registro de candidatura, existe um prazo, pessoal, de 3 dias, tá? Existe um prazo aqui de 3 dias para este candidato apresentar recurso. Então, ele pode apresentar recurso à comissão eleitoral, tá ok? Então, vamos imaginar no exemplo agora que eu falei, o promotor teve o seu registro indeferido porque a comissão diz que ele tem menos de 10 anos de efetivo exercício no cargo que ele ocupa. E aí, no prazo, depois do indeferimento, este candidato, pretenso candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele consegue demonstrar dentro desse prazo de 3 dias, através de um recurso que não, ele tem mais de 10 anos. Então, isso pode ser um fundamento do recurso dele, tá ok? A partir disso, pessoal, tá? Então, como eu estou colocando aqui para você, então existe esse prazo de 3 dias, né, para o candidato apresentar o recurso. Esses prazos, eles são totalmente corridos, tá? Eles são totalmente corridos. Então, aí o que vai acontecer? A partir de todas essas intercorrências, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão extraordinária, em até 5 dias, eles têm que julgar todos esses recursos, todas essas pendências. Tá ok? Tá ok, pessoal? Então, esse registro indeferido, no caso aqui, tem um prazo de 3 dias para apresentar recurso. Aonde, pessoal, que é apresentado esse recurso? Esse recurso é apresentado ao Colégio de Procuradores de Justiça, tá ok? E em sessão extraordinária, no prazo aqui de 5 dias, tá? Em 5 dias, o Colégio de Procuradores de Justiça vai julgar, tá? Esses recursos que foram apresentados. Tá ok, pessoal? Então, vamos recapitular aqui rapidamente esses prazos. Nós temos aqui, ó, a eleição, regras para Procurador-Geral de Justiça. De 30 a 45 dias antes do término do mandato, o Procurador-Geral de Justiça publica o edital na imprensa oficial. A partir desse prazo, nós temos 48 horas para se formar a comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral é formada pelos 2 procuradores de justiça mais antigos, um dos quais é o seu presidente, e um promotor de justiça da terceira instância mais antigo. Tá ok? O candidato, o pretenso candidato, que pode ser um promotor ou um procurador, a partir da publicação do edital na imprensa oficial, ele tem um prazo de 10 dias corridos para se registrar. Ele faz em petição escrita, protocolizada, e a comissão eleitoral tem 3 dias para julgar o registro dele. Esse registro pode ser deferido ou pode ser indeferido. Do deferimento ou do indeferimento cabe recurso no prazo de 3 dias ao Colégio de Procuradores de Justiça. Se o Colégio de Procurador de Justiça for instado a se manifestar, ele julga isso tudo no prazo de 5 dias em sessão extraordinária. Tá ok, pessoal? Então, essas regras, elas são importantíssimas, tá bom? Então, a gente termina este bloco agora e na próxima aula a gente vem falando dos casos de inelegibilidade, tá ok? Fique com a gente e até a próxima aula. Um grande abraço!